Olá, amigos da Placar TV, nós estamos aqui no CT Carlos Castilho para bater um papo com um personagem muito especial, um personagem histórico que já há muito tempo faz parte das páginas da Placar, que é o nosso querido goleiro Fábio, hoje no Fluminense. O que não falta na Placar e Fábio são histórias, né? Ambos são veteranos, o Fábio já com 42 para 43, a Placar já é uma revista com mais de 50 anos de história, e essas histórias têm caminhado juntos. Primeiramente, muito obrigado, muito prazer aí por nos conceder essa entrevista. Qual que é o segredo, qual que é a água que você tem bebido para tanta longevidade aí, Fábio? Primeiramente, agradeço, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Muita história, dos dois lados, então é uma satisfação, uma honra. E como eu falo, o alicerce da minha vida sempre foi Deus, mesmo antes de eu não ter o conhecimento devido do que era Deus, do que é Deus. Deus sempre direcionou todas as coisas da minha vida. Depois, com o conhecimento, eu tive certeza disso, Desde do meu nascimento, me dando o dom para jogar futebol, e depois trilhado todos os anos aí, dentro e fora de campo, os cuidados, os livramentos. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de ter mais discernimento, mais conhecimento, desse Deus grandioso que eu sirvo, e Ele que me dá a possibilidade de estar aqui batendo papo com vocês aí, prestes aí a chegar nos 43, bem vivido, muitas histórias, muitas lutas, mas muito mais alegrias. E a gente nota, Fábio, que quanto mais tempo passa, é muito curioso, porque parece que melhor você fica, por exemplo, um aspecto que tem sido muito comentado é o aspecto físico, que até o aspecto físico, que seria um problema, é um problema para o jogador com o passar do tempo, para você parece que foi um ganho, Você parece que está até melhor fisicamente. E eu queria te perguntar exatamente isso. Hoje, quais são os teus cuidados para jogar aos 42 anos? Os jogadores estão muito atentos, a fisiologistas, a terem algum plus, a mais, também no seu staff. Quais são os teus cuidados pessoais? O que mudou do Fábio de 2011, do Fábio do começo dos anos 2000 para o Fábio de agora? Eu acho que a evolução, primeiro, da preparação de goleiro, ela vem numa crescente há muitos anos e graças a Deus eu observei isso e trabalhei com grandes preparadores de goleiro, ao longo da minha carreira, que fizeram com que eu pudesse evoluir. Lógico que você tem que querer, pagar um preço, ter humildade de saber que você tem que evoluir diariamente, se observar, escutar aonde você tem que melhorar e ali no dia a dia você colocar em prática, Eu fico muito focado nisso, de algum lance que eu faço no treino que eu posso melhorar, e vou tentando melhorar dentro dos treinamentos, porque se eu tiver apto a fazer bem feito nos treinos, dentro dos jogos eu vou ter um pouco menos de dificuldade, porque dentro dos treinamentos eu procurei evoluir, E a minha fé é a base de tudo, que me concede saúde, porque sem saúde também você não consegue exercer, o dia a dia, dos treinamentos, que é muito puxado. E então as lesões com certeza atrapalham muito, E graças a Deus eu tive poucas lesões e paguei o preço de tentar melhorar, de tentar cada vez mais evoluir e aproveitar, usufruir o que o futebol evoluiu no dia a dia, Também centros de treinamento, os profissionais. Então é um conjunto tudo que te favorece a essa evolução de poder jogar em alto nível, E aliado ao meu biotipo de força, Porque infelizmente o ser humano, quando vai ficando mais velho, ele vai perdendo força, E eu, graças a Deus, não tive essa perca, E porque meu biotipo é de força, então me favorece. E graças a Deus aí, aliado ao dia a dia, de pagar um preço, de saber que tem que melhorar, hoje eu consigo ser melhor do que 10, 15 anos atrás em muitos fundamentos que eu não tinha essa evolução naquela época. Hoje você se considera um goleiro melhor do que, por exemplo, naquele Cruzeiro de 2013, 14? Sim, hoje eu me considero melhor porque eu saio melhor do gol, me posiciono melhor, tenho uma visão de antever também as jogadas dentro do jogo, que me favorece, a poder fazer uma defesa que às vezes parecia impossível e você consegue fazer essa defesa aliado com o treinamento do dia a dia.
Você estava falando que hoje você considera um goleiro mais preparado do que aquele Cruzeiro de 7 anos atrás. E você também estava falando do preço que você paga. Que seria esse preço de preparação? Você faz alguma dieta específica? Você tem algum hobby específico? O que seria essa preparação que você acha que te faz esse goleiro melhor hoje? É um conjunto, né? Aliado à alimentação, ao dia a dia de descanso, né? Mas a preparação junto com o André aqui no Fluminense, né? Com o Josmiro, né? Que é a preparação de goleiros, né? A gente entra mais cedo, né? Geralmente 30 minutos do que o restante do grupo. Então aí a gente faz o nosso específico, né? Nosso trabalho diário, independente de chuva, sol, campo bom, campo ruim, ou no CT, ou quando está em viagem, que a gente viaja 2 dias antes, a gente continua com a mesma sequência de treinamentos, né? Então é pagar esse preço junto com os outros goleiros, que um fica motivando o outro, para que você possa evoluir e nunca achar que tá bom, né? Sempre tem algo para fazer, sempre também focado, né? Nos jogos, né? Que a concentração é crucial para você tomar a decisão certa e estar sempre atento ali dentro do jogo para evitar ao máximo os erros e sempre tentar ajudar a equipe dentro da partida. Hoje, por exemplo, não existe mais a figura do setorista, você conviveu com alguns nos tempos de Cruzeiro. Era Eles estavam ali todo dia, né? E viam cada detalhe. Se o Fábio sentiu uma lesão, estava puxando um pouquinho mais. Hoje há um distanciamento. E eu pergunto isso para você pelo seguinte: conversando com alguns jogadores que eu já bati papo, né? Já tive a oportunidade de conversar. O Renato Augusto, por exemplo, sobre concentração. Ele me surpreendeu ao dizer que quando ele estava na China e veio a pandemia e eles pararam de concentrar, foi uma coisa que começou a consumir. Ele queria voltar, ele tinha gana por voltar a concentrar e estar vivendo a rotina intensamente do futebol. Agora, já com outros, o Soares, por exemplo, já disse que é uma coisa que já cansou, né? Que é uma coisa que já começa a ficar maçante com o tempo. Isso, quando você chega em casa com a família, com a esposa, com os filhos, qual que é o feedback que eles te dão? Fábio, para, por favor, mais um ano, né, já deu, 42, tá legal. E como que tá a tua cabeça? Como você faz com 42 anos para ainda manter, né, se manter saudável mentalmente? Primeiramente a gratidão pela possibilidade de estar com saúde e motivado ainda a pagar o preço. Porque talvez seja somente essa frase, né? Motivado a pagar exato, o preço, né? Porque somente pelo dinheiro você não consegue manter essa rotina, né, no dia a dia, as cobranças, né? Você tem que amar muito, querer muito e ter prazer nisso, de acordar todo dia e ter a possibilidade de vir para o CT, vestir a camisa do clube e fazer de novo, e de novo, e de novo, independente do resultado, entendeu? Isso aí, dinheiro nenhum pode te motivar. Então, o amor, a vontade, com certeza vai prevalecer do que só o financeiro. Se for só financeiro, chega uma hora que o cara vai entrar dentro do carro e vai falar, não quero ir pro CT hoje e chega. E a minha família tem a mesma base do que eu, né? Do que Deus tem proporcionado e direcionado para as nossas vidas, né? Então sabe que eu vou seguir o que Deus tocar no meu coração, né? E Ele vai direcionar, Ele vai abrir a porta, como foi a minha chegada aqui no Fluminense, e foi direção de Deus totalmente. E qual foi esse sinal, essa direção de Deus? Porque eu tinha a possibilidade, né, de permanecer em Minas Gerais, né? Eu tinha a minha base em Minas, né? Tinha a possibilidade de ir para a América, esperar começar os campeonatos também, porque a maioria dos clubes grandes queriam que eu fizesse parte do elenco, né? Pela minha situação de saída do Cruzeiro, né? Foi em janeiro, se fosse em dezembro, com certeza eu tinha negociado com outros clubes também. E como foi em janeiro, né? Muitos clubes ficaram com medo, né? De me levar e fazer sombra, né? Para os outros goleiros. Muitos tinham goleiros jovens, né? Mas Deus direcionou, né? Essa porta aberta pelo Mário aqui no Fluminense. Ele sempre gostou
do meu trabalho, do meu futebol no Cruzeiro, e me deu essa possibilidade de vestir a camisa do Fluminense. E, então, aos olhos dos homens, seria muito mais prático eu ficar em BH. Sim. Meu filho jogava no Cruzeiro, tinha a mesma rotina praticamente que eu tinha na época do Cruzeiro, CT muito próximo, tinha acabado de mudar para minha casa nova, então visualmente era permanecer em Minas Gerais. E Deus falou logo na palavra com pessoas: faz a mala que é Rio de Janeiro, não tem essa. E aí você tem que confiar em Deus. E teve algum sinal específico? Não, foi palavra de pessoas, de Deus falando ao meu coração, né? Que aqui no Fluminense seria a porta ideal que ele abriu, entendeu? Mesmo tendo o Fluminense já 2 goleiros de qualidade, que na época era o Marcos Felipe e o Muriel, né? Então, aos olhos dos homens, é difícil. Eu falei, mas Deus lá já tem 2 goleiros, o que eu vou fazer lá? E aí Deus abre a porta, direciona e faz acontecer, lógico, com um trabalho, né? Teu, né? O preço pago, sua dedicação, e eu vim pela fé. Você falou muito de amor, né? De gostar do que faz, né? De ainda gostar do que faz, de chegar e não ser, meu Deus, vou para mais um treino, não acredito. De ainda ter esse amor. Você tem contrato até o final de 2023, né? Se eu não estiver enganado. Como é que tá essa ideia de estender esse amor, né? Com relação ao Fluminense ou seus planos futuros? Eu vou até contextualizar. Eu sei que seu filho está nos Estados Unidos, né, que tem algumas situações lá também. Você deixa em aberto, você pretende alongar, né, a sua carreira ainda por mais quanto tempo, ou isso também está indefinido? Eu quero jogar em alto nível, né? Assim, se eu, ao longo desses anos, não me conhecer, né, saber a minha possibilidade e a minha qualidade de jogar, ninguém vai conhecer. Então, graças a Deus, eu estou chegando aí ao meio do ano já, passamos do meio do ano, estou me sentindo muito bem. Os trabalhos, graças a Deus, vem me ajudando, né? Tanto na preparação com o André e o Josmiro e com o professor Diniz, né? Que a evolução diária no trabalho, né? Não só dos goleiros, mas também hoje tendo a possibilidade de jogar mais com os pés, né? E essa evolução é nítida, né? Acho que tem várias estatísticas aí da minha evolução. E é o que eu falo, né? Você ter a pessoa certa, né? E o Diniz foi uma benção para nós aqui. É um cara que gosta de trabalhar, respeita o atleta e compra esse barulho fazendo o atleta acreditar cada vez mais que ele pode melhorar. E eu sempre tive isso na minha carreira, né? Então estou aproveitando o Diniz aí para evoluir em outros aspectos que com certeza eu poderia melhorar, e no dia a dia a gente vem fazendo aí nos treinamentos e vem aparecendo também nos jogos essa possibilidade de trabalhar mais com os pés e sempre tentando ajudar os companheiros e evoluindo. Tinha conversado aqui com a Maria Fernanda, né? Exatamente sobre essa entrevista antes, né, Maria Fernanda? Sim. Que o Diniz, ele usa uma palavra, né, para te definir, né? Ele fala que o Fábio é um gênio. Ele usa essa palavra. Assim, ele fala abertamente, o Fábio é um gênio, porque se adaptou muito bem com essa nova função. Esse desafio, isso te instigou também a falar, poxa, eu sei que, claro, você sempre trabalhou com os pés. Uma forma diferente, uma forma mais tradicional. Você virou um goleiro antes a gente era uma bola de socorro ali, que você poderia dominar e jogar para frente, fazer o que a grande maioria faz hoje, né? Que é dominar, inverter a bola, né? Geralmente você tem mais tempo. Com o Diniz é totalmente diferente, é um trabalho que você vira um líbero ali, tá pronto ali para fazer com que a jogada tenha sequência, né? Então você trabalha diariamente no limite ali sempre para, dentro dos jogos, como ele fala, fazer, ter coragem, e todo mundo tem evoluído, né? Nosso time a cada dia, a cada jogo aí vem mostrando que pode evoluir, a gente que não pode se acomodar. O nosso maior adversário é o nosso dia a dia, né? A nossa mente, né? Então o Diniz sempre frisa muito bem isso, que a gente tem que cada vez mais evoluir e passar cada vez mais dos estágios se a gente quer alcançar as grandes conquistas aí para o nosso torcedor. Você trabalhou com muitos técnicos diferentes, né, Fábio? Cada um de uma forma, né? Que quer que o goleiro atue, né? Então
É que eu falei, a gente trabalhava com os pés, mas nada da forma que a gente trabalha hoje. E dentro do trabalho de cada treinador, né? Respeitando cada treinador. Bom, dá pra ver que você se dá muito bem, né, com o Diniz e parece gostar, né, dessa relação mais fora da caixinha, né? Porque tem técnicos que se parecem, né, que tem metodologias parecidas, que não muda muito. O Diniz já é bem, com relação a isso, eu acho que é bem fora da curva, né? O que dá pra você falar do Diniz? E agora tem uma novidade, né, em cima dele, que é a questão da seleção, né? Que todo mundo se pergunta como é que ele concilia Fluminense, a relação com seus jogadores, de convocar ou não um jogador, convocar ou não o Fábio para a seleção, ou convocar ou não o Ganso para a seleção, convocar outro jogador que seja. Como é que tem sido as conversas com seleção? Seleção não entra no âmbito do Fluminense? Explica um pouco mais. Tua relação com o Diniz e o ponto da seleção. Bem transparente, né? E um cara muito inteligente, né? E muito justo, né? E correto com as coisas certas, né? Então vai continuar da mesma forma, fazendo o melhor dele aqui no Fluminense. É um cara merecedor de tudo que está acontecendo, porque às vezes as pessoas vê só o momento, né? Aconteceu essa possibilidade da seleção, vem trabalhando muito bem com o Fluminense desde o ano passado, mas com certeza ele pagou muito preço, né? Para chegar nesse momento e está colhendo os frutos, né? E muitas coisas que ele teve que evoluir ao longo da carreira, né? Que ele sempre frisa, né? Ao longo desses 13 anos, que ele viu que dava para melhorar ou deixar de fazer algumas coisas para evoluir em outras, né? Então é um cara muito consciente do trabalho dele, tem um alicerce muito firme, muita fé também. E trabalha muito, né? Tá no dia a dia e vendo jogos e conhece muito do futebol de lá de fora, da forma de todas as equipes jogar, dos treinadores. Então é um cara capacitado para estar na seleção. Então é merecimento e hoje a gente está vendo ele colher esse fruto, mas plantou e teve que trabalhar muito para que pudesse estar hoje alcançando esse êxito, né? Então ele vai saber separar muito bem, que é um cara muito convicto do que ele está fazendo, né? E você vê o dia dele no Fluminense, né? O dia a dia, e quando ele está nos jogos, né? A sintonia com o clube, com a torcida, e quer o melhor pro torcedor e cobra da gente esse melhor no dia a dia para a gente entregar, para dar alegria pro torcedor. O assunto seleção então não entra muito no dia a dia do Flu, né? Não, foi só aí a apresentação, ele só agradeceu aí quando a gente se reuniu no dia seguinte aí, que ele tinha assumido esse cargo, e ele agradeceu, já nem tocou mais no assunto. O Fluminense, e com certeza ele vai saber separar muito bem. Teve uma festinha no vestiário? Teve nada, filho, não tem festinha não. O Diniz ganhou no outro dia, ele já, o que a gente fez de bom, a gente vê os vídeos já do adversário, o vídeo do jogo nosso. Dá para melhorar aqui, é que ele sempre frisa, o nosso adversário maior é a nossa acomodação, achar que de qualquer jeito vai fazer, e aí quando acontecem as coisas negativas. Né? Sim. Uma coisa que eu ia te perguntar, Fábio, né, que é muito importante, que já que a gente está tocando no assunto de seleção, é sobre seleção brasileira, né? E é muito engraçado porque você tem uma carreira muito estável, acho que essa é uma palavra correta, né? Muito estável, uma boa fase, muito permanente, né, no Cruzeiro, e poucas oportunidades na seleção. Por exemplo, eu acho que pouca gente sabe que você fez parte do título, tem um título pela seleção brasileira, que é o da Copa América de 2003, que você estava no elenco, claro, mas que pouca gente sabe porque não atuou, e depois as convocações eram muito esporádicas, né? Por exemplo, eu resgatei algumas frases suas sobre isso, né? Que, por exemplo, teve algum momento que você desabafou no Cruzeiro e você falou: geralmente vai para a seleção quem apareceu agora, então o Jailson tem mais chances, que era goleiro do Palmeiras na ocasião, né? E que estava sendo elogiado. Ao longo dos anos, em termos de manter a média de alto rendimento, eu acho que respeitando todos os goleiros, dificilmente alguém conseguiu isso por tanto tempo. Mas levavam 3 ou 4 goleiros para não ter chance de jogar. Me pareceu muito franco o que você falou sobre a seleção. Eu sempre fui muito realista, né? E muito transparente nas minhas... Por que Fábio Seleção não foi um casamento? Então, ninguém explica, né? Infelizmente, é uma força que foge da minha alçada, né?
Eu tentei fazer sempre o meu melhor nos clubes. Tive a oportunidade de ir para a seleção porque já ficava até meio que vergonhoso, né? Os caras não me levar porque se cobrava muito e tal. E aí quando me levavam 3 e tipo assim, os caras têm que desmaiar ou acontecer alguma coisa para que eu tivesse a oportunidade de jogar, né? Mas dentro do que eu poderia fazer era fazer o meu melhor, né? Tá bem sempre, jogando em alto nível, isso aí tenho certeza que eu fiz e como você falou, dentro desses anos que eu fiquei jogando, né? Eu acho que regularmente, dificilmente alguém conseguiu fazer muitas temporadas igual eu fiz em alto nível, assim, e poucos momentos assim de baixa, né? Sempre fazendo campeonatos bons, sempre estando entre os melhores goleiros. Às vezes que era o melhor, às vezes eles só me colocavam entre os melhores. Mas eu fiz o meu melhor, me dediquei, aproveitei essa porta aberta que Deus me proporcionou das equipes que eu representei. Então a minha consciência está tranquila, isso que me faz feliz, não ter mágoa, né? E sim ser transparente. Quando fui perguntado por quê, ninguém consegue responder, nem quem estava na seleção. Mas Deus me deu a oportunidade depois de trabalhar com os treinadores que estavam lá, né? E eles puderam ver. Um deles humano. Eu tive o Mano, depois tive o Filipão, né? E que foi uma satisfação, uma honra, né? Trabalhar com ele novamente. E eles te deram alguma satisfação por conta? Não, mas nem precisa, né? Foi coisa do passado e eu só aproveito o momento que Deus me proporcionou de estar jogando e estar com eles, né? De poder mostrar no meu dia a dia ali, junto com eles, né? Com essas referências. É curioso, Fábio, que você, pelo menos, parece não ter mágoa, né? Tem muito jogador que carrega, né, frustração e fala publicamente sobre isso, sobre frustração envolvendo a seleção brasileira. E você parece que é um assunto assim... Porque eu também tenho a minha fé, né? Tenho minha fé e foram escolhas, né? Infelizmente, se fosse por momentos, né? Quem estava vivendo o melhor momento ao longo desses anos aí, dessas oportunidades, com certeza eu tinha que ter essa oportunidade de pelo menos jogar e mostrar se eu tinha condição ou não de continuar na seleção, né? Pelo momento, pela várias temporadas que eu tive em alto nível, né? E aí não teve o mesmo critério, né? Que às vezes o jogador fazia uma temporada boa e era convocado. E eu continuava tendo boas temporadas e não tinha o mesmo critério nas convocações, ou porque o cara conhecia a pessoa, ou o jogador mais tempo. Infelizmente não foi o critério de quem está melhor no momento, né? E aí eu não posso fazer nada, né? Eu tenho a minha consciência tranquila que eu estava vivendo um bom momento, poderia ter essa chance, mas as escolhas foram essas, né? E aí tem as consequências, né? Então eu não posso ter mágoa disso, né? Porque o meu melhor eu fiz, entreguei, e aí eu tenho que cada vez mais ser grato pela possibilidade de conseguir jogar e entregar o meu melhor. Você é o goleiro que mais faz defesas difíceis, né? A Maria Fernanda falou aqui, 20 defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. É o segundo goleiro que mais fez defesas, 55 ao todo. E vive um momento excelente, né? Você até perguntei pra você, Fábio de 2013, 2014 ou Fábio de agora? Você falou Fábio de agora, né? Eu tô ainda melhor. Tenho de 17 e 18 ainda. 17 e 18, muito bom. Assim, mais recente, sim. E aí eu te pergunto fiz essa ponte pra perguntar, e se o Diniz te chamasse agora? Só Deus sabe, né? Mas você aceitaria ainda? A seleção iria de bom grado ou a seleção é uma página encerrada já, página virada na sua vida? Eu vivo o momento, como eu faço todo dia, né? Aproveito o momento de vestir a camisa do Fluminense todo dia e isso que eu sou grato. Quando eu acordo de manhã, agradeço a Deus pela saúde. Quando eu entro no carro e estou vindo para cá, estou agradecendo pela possibilidade de poder treinar. E a hora que eu estou no campo é a mesma coisa, é o que eu entrego, o meu melhor, né? Aí é aproveitar o momento e deixar Deus direcionar o que tem pela frente. O pensamento agora é fazer o melhor pelo Fluminense e conquistar os títulos importantes que a gente tem possibilidade esse ano. Aproveitar essa grande chance e, como eu falei, até dezembro, de dar o meu melhor aqui no Fluminense para conquistar e
marcar a história e dar alegria ao torcedor. Fernanda? E você tem um contrato com o Flu até dezembro de 2023. E como é que é a expectativa, assim, de renovar? Você estava falando sobre talvez uma aposentadoria. Como é que é a sua cabeça em relação a esse assunto da aposentadoria ou de A aposentadoria eu nunca pensei, porque eu sempre vivo o momento e espero Deus direcionar o que Ele tem para minha vida e para minha carreira. E se Deus não falou ainda que eu vou aposentar, então tenho certeza que Ele vai direcionar o que Ele quer para minha vida, né? E eu tô, como eu falei, fazendo o meu melhor agora, aproveitando cada dia, cada momento para melhorar. E porque a temporada é difícil e agora daqui para frente se torna mais difícil, que as equipes vão se encaixando, né? E o campeonato vai ficar mais acirrado, aí começa os grandes jogos aí, já no mês que vem, a Libertadores, oitavas, e daí para frente no Brasileiro também, todo mundo já encaixado. Então são grandes jogos, dificuldades, então tem que aproveitar esse momento agora de preparação ao máximo para estar apto aí no jogo a jogo, no dia a dia, fazer o melhor. Ô Fábio, você é ligado em números? Gosta dos números, estatísticas? Rapaz, se vocês não falar, eu nem, igual lá no Cruzeiro também, eu nem sabia quantos jogos eu ia completar. Os caras falaram, vocês ganham tantos clássicos, só a cola de vocês, cara. Aí, a assessoria que fazia o meio de campo então, e você não tem cruzava. nem a sua dimensão pro futebol, porque você tem Nada, muitos não recordes tem e não. muitas marcas. Só, hoje a rede social, às vezes aparece lá alguém, aí você consegue ver os números, você fez tantos passes, hoje tantas defesas. Não é um pouco ligado nisso, né? Não, eu nunca vivi alienado e tirando parâmetro disso. É sempre o dia a dia. O meu foco é sempre o presente, o diário, né? Isso que me ajudou a sempre assim. Eu fui bem na temporada passada, eu tenho que ser melhor agora. O que eu fiz não vai ser suficiente. E eu era cobrado também isso, entendeu? Eu me cobrava muito, porque sabia que o externo seria dessa forma. Se eu fiz no ano passado, não vai ser suficiente. Isso aí foi crucial para que eu pudesse melhorar, evoluir. Não estacionar, achar que eu já sei tudo, que eu não preciso treinar, que eu posso fazer mais ou menos, não. E é isso que eu tento passar para os mais jovens, entendeu? Que eu, com 42 anos, independente do que eu joguei, do que eu conquistei, tem que evoluir sempre. E aí é isso que eu quero passar para eles, entendeu? Quem tem a possibilidade de trabalhar comigo há mais tempo, assim, desde do Cruzeiro e agora aqui no Fluminense, é isso. Mas são quase 100 jogos pelo Fluminense, né, velho? Completa 100 jogos pelo Fluminense. Brasileiro com mais jogos em Libertadores. Único jogador com mais de 100 jogos na Copa do Brasil, né? Que já atingiu essa marca de 100 jogos na Copa do Brasil. E o terceiro goleiro do mundo, no mundo, que ficou mais jogos sem sofrer gols, né? São mais de 450. Você está atrás aí do Buffon, que tem 503. O Buffon, é engraçado, o Buffon tá na sua frente, né? Justamente porque é um jogador tão longevo quanto você. Sim, e que tem uma história parecida. É uma inspiração também ou não? Com certeza, né? É uma referência, né? E isso aí também me ajudou muito, né? As pessoas falam assim, mas quem que você se espelhava? Todo mundo. Quando eu tive a possibilidade de conviver no dia a dia com goleiros, né? Que estavam jogando na época que eu era mais novo, né? Eu observava e aí veio a possibilidade de ver jogos, né? Hoje você consegue acompanhar o mundo inteiro, então todos os goleiros são referências, né? Do que você pode melhorar, do que você tem que deixar de fazer. Então essas referências como o Buffon, outros, os brasileiros, né? Que são referência mundial, que passaram na Europa, que abriram portas, né? Então todos eles foram cruciais para o meu crescimento no dia a dia. E é o que eu faço hoje, né? Tentando sempre observar, ver o que eu posso melhorar, o que os goleiros estão fazendo, né? Aqui no Brasil, independente da idade. Fazer a colinha, né? Para ver o que eu posso melhorar, pegando um pouco de cada um. A tua história, né? No teu depoimento pessoal, né? Que você faz, é marcada muito por aquele não, né? Aquela proposta da Espanha, né? Do Osasuna, que você teve a oportunidade, né? Você teve as portas aí de acertar com o clube espanhol.
mas aquela experiência que você teve, né, junto com a sua esposa, depois de uma oração, Sim. de ficar atento a um sinal de Deus. É um testemunho, né? E o erro do contrato foi o sinal de Deus para que você não assinasse e continuasse a tua história, que foi muito grande no Cruzeiro. Ela foi um marco. Você pensa às vezes como teria sido a sua vida na Europa, porque era um sonho, você deixou claro que também era um sonho seu e da Sim, sua naquela família. época era um sonho. Às vezes dá uns flashes, você pensa, futebol espanhol, né, tudo mais, que poderia ter sido construído, ou você apaga e para de pensar a partir do momento que você Não, assinou nunca com o Cruzeiro? pensei. Em nenhum momento É a mesma te bateu uma situação da frustração seleção, também, não, é né? a mesma situação da seleção, se eu tivesse ido, como seria, né? Então por isso que eu fico leve para continuar na minha caminhada, né? Tentando usufruir do que Deus proporcionou. Então quando eu deixei aquele sonho que eu tinha, Deus viu que eu confiava plenamente nele, né? E aí ele foi direcionando. Eu tive outras propostas para sair e poderia ter saído financeiramente muito melhor do que eu tinha no momento no Cruzeiro. Mas Deus já tinha, exato, mas Deus já tinha me dado aquela paz de permanecer ali, que algo ia ser maravilhoso ali na minha carreira, né? Na minha trajetória, e foi os quase 18 anos que eu fiquei no Cruzeiro, né? Tornei o jogador que mais vestiu a camisa, né? E conquistas, né? Alegrias, né? Os meus filhos tendo a possibilidade de estar ali no dia a dia, né? Vendo eu jogar, entrar no campo. Então, do dia que eu deixei aquele contrato ali, nunca mais imaginei que se eu tivesse assinado, como seria. E depois nas outras propostas foi direção total de Deus. Eu sempre falei que não queria sair, mesmo financeiramente sendo bom, e Deus sempre supriu muito mais do que eu imaginava. Nem nos melhores dos meus sonhos eu poderia imaginar uma carreira igual eu tive. Então só gratidão a Deus, porque Ele conhece o meu coração, e isso me dá a possibilidade de ser grata. A saída do Cruzeiro doeu? Eu acho que foi uma permissão de Deus, né? Depois que passa o momento, assim, eu acho que eu poderia até ter saído do Cruzeiro, mas da forma transparente, né? Do jeito que eu sempre fui. Deixei de sair do Cruzeiro no pior momento do Cruzeiro. Se eu tivesse falado, depois que o Cruzeiro caiu para a Série B, né? Que eu não ia ficar, né? Com certeza eu teria equipes, né? Para jogar. E sempre tive a paz e a tranquilidade que eu tinha que permanecer pela minha gratidão. Não achava justo, seria uma pessoa ingrata se eu tivesse saído, e faria da mesma forma. Então a minha saída do Cruzeiro não dependeu de mim em nenhum momento, né? Deixei bem claro, todo mundo viu, e tenho a consciência tranquila que fiz de tudo para continuar. E Deus permitiu que acontecesse dessa forma, e aí você tem que confiar em Deus. E confiei no momento difícil, abriu a porta no Fluminense, e estou muito feliz aqui, grato demais pela essa porta aberta e pela possibilidade de cada dia poder vestir a camisa do Fluminense. Uma frase sua, né, da época, que foi parte do seu depoimento, né, nas redes sociais: tentei e lutei. A SAF do Cruzeiro quer encerrar a minha carreira imediatamente, mesmo estando em plenas condições físicas e técnicas para continuar jogando em alto nível e ajudando o clube. Foi quando isso aí? Foi quando você saiu, né, do clube. Já né? se passa 1 ano e 6 meses, né? Que eu saí. Sim. Então Deus justifica, né? Eu não preciso... A volta foi muito marcante, né? O primeiro encontro, né? Foi, o reencontro, né? Foi, assim, uma coisa estranha pro torcedor, né? Porque acostumado a me ver mais de 18 anos, várias gerações, né? Que cresceram, que entraram comigo às vezes, né? Os mais jovens, né? Os mais velhos, né? Tiveram a oportunidade de me ver jogar muito tempo. Então ficou a situação assim, meio estranha só daquele momento, né? E é aí que eu falei, assim, Deus sempre vai justificar, né? Eu fiz a minha parte, como eu já tinha falado em outras vezes, não foi por dinheiro, porque se fosse por dinheiro eu tinha saído quando a equipe caiu. Abri mão de tudo, fiz de tudo e deixei bem transparente pro torcedor, entendeu? E só achei que poderia ser diferente, mesmo se não fosse para mim permanecer, que fosse da forma correta, né? Com hombridade, com transparência. Isso faltou.
faltou muito, mas ficou para trás e, como eu disse nessa entrevista quando eu saí, como você citou aí, Deus me deu a possibilidade de estar hoje jogando aí 1 ano e 6 meses, e graças a Deus aqui no Fluminense, numa grande equipe. Então foram mais que palavras, né? Foram situações do dia a dia, de jogo a jogo, tendo a possibilidade de ser justificado. Hoje, né, na época, o que a gente sentiu foi uma chateação sua, né, pela forma como essa página foi virada, né, foi encerrada, e muito na figura da SAF e na figura do Ronaldo. Eu quero saber como que é a sua relação hoje com ele, porque ele deu um depoimento, deu uma declaração de que poderia haver a possibilidade de você encerrar a carreira ou ter um jogo de despedida. Essa relação foi retomada? Há conversas, há planos, há um desejo por parte do Fábio, por parte do Cruzeiro? Eu nunca conversei com o Ronaldo, né? Desde aquele momento, eu vou... A forma que foi totalmente fora do que é correto, né? Eu fiz de tudo, voltei antes de férias, tal, para conversar com os caras, fiz de tudo, abri mão de tudo, tal. E depois não tive mais contato com... Nem na minha volta não tive contato, só com as pessoas, né? Que foram direcionados para conversar comigo. E foi o que eu falei, abri mão de tudo para permanecer, para tentar ajudar. Falei o que tinha acontecido nos 2 anos que o Cruzeiro ficou na Série B, que ia começar a temporada novamente, né? 3º ano. Mas depois que saí de lá também nunca tive contato com o Ronaldo. E segui minha vida aqui no Fluminense, né? No meu dia a dia, como eu falei. Gratidão por estar aqui no dia a dia fazendo o meu melhor pela camisa do Fluminense, né? E se encerrou a minha passagem lá no Cruzeiro quando eu saí, né? Em respeito ao Fluminense e meu foco aqui e minha dedicação diária, né? Então, uma coisa que você não pensa, já pegando esse gancho final, pelo respeito, pelo foco ao Fluminense, é uma coisa que hoje você não pensa em jogo de Não, despedida, penso aqui, até disso. dezembro estou no Fluminense. Vou dar minha vida pelo Fluminense e honrar ao máximo essa camisa, porque foi o presente de Deus, a porta aberta de estar vestindo essa camisa. Eu agradeço o Mário, todo mundo aí do Fluminense que me recebeu super bem, todos os funcionários. Parecia que eu jogava aqui há 10 anos, assim. Mas pela minha história, né, dentro do futebol. Então você vê que às vezes você está ali no dia a dia, está em outro clube, você acha que as pessoas não estão te acompanhando, né? Quem é do futebol acompanha, e eu tive a possibilidade de ver isso aqui no Fluminense, assim, pela minha chegada, né? Pelos funcionários todos, sempre contentes pela minha chegada. O Fábio, eu acho curioso porque você atravessou gerações, né? Viu muita coisa no futebol acontecer desde sua aparição, né, profissional, né, desde os primeiros momentos. Inclusive, eu acho que você cita no depoimento que um dos primeiros jogos que você faz um dos primeiros, né? Acho que o primeiro como titular é contra o Santos na Vila, né? Que aí tem a situação do pênalti do Edmundo, né? Tem que o Edmundo estava no Santos, você pelo Vasco, né? E isso correram já 20 anos, né? Já muito tempo. Foi em 2000, né? Mais 23, já vai fazer 23 anos. Muito tempo se passou de lá para cá. E o que você acha do futebol hoje? Porque as pessoas, assim, muitas pessoas dizem, né, que o futebol tá chato, o futebol ficou maçante, não tem mais gol de falta. O que você acha? Você acha que, na verdade, o futebol ele é o mesmo, as coisas mudaram para melhor, muita tecnologia entrou, muitas coisas, né, hoje o jogo é muito mais rápido, mais veloz. Qual que é essa análise que você faz dos 23 anos da estreia para cá? Não, acho que mudou muito financeiramente, assim, a concorrência lá de fora, né? Assim, desproporcional, né? Pela moeda, né? São números, assim, que infelizmente os clubes ficam reféns, né? E tem que vender jogadores ainda no meio da temporada, que infelizmente nosso calendário não ajuda, né? Comparando com o calendário da Europa, né? A gente está em plena atividade aqui, eles estão em férias e na melhor janela, né? Então, financeiramente, isso aí mudou muito, né? E você vê a comparação dos jogadores que eram vendidos naquela época, né? Os que são agora já, às vezes, com 18 anos, 17 anos, já está vendido por um valor astronômico, né? E aí você pega, assim,
o levantamento, assim, se for a placar, deve ter, assim, campeonato de 2000, pega todos os times, você vê os jogadores que a gente tinha, eram todos jogadores de seleção ou que tinha possibilidade de ir, era só elenco muito bom, assim, quando eu tava no Cruzeiro, depois no Vasco, era a seleção dos caras, seleção brasileira, né, o elenco de seleção brasileira, e aí você ia no São Paulo, ia no Fluminense, ia no Flamengo, ia... Só nome de peso, você pega assim as fotos, às vezes eu volto assim, que hoje a internet é boa por causa disso, você vai a campeonato de 2000, campeonato de 97, aí, pô, tu vai ver o elenco dos caras que tinha, né? Então você vê muito isso, né? Hoje você vê muitos jogadores jovens e às vezes que nem atuam, né, nas equipes que fizeram a base, né? Porque já estão vendidos, porque infelizmente, financeiramente, a valorização da moeda de fora é muito grande, né, em relação à nossa. Então isso mudou bastante, né? Mas eu acho que o futebol tem que evoluir sempre, dentro e fora de campo. Eu acho que tem muita coisa ainda que pode melhorar. Uma coisa que se arrasta muito, né, é a violência ainda, né, que a gente não consegue ainda suprir, né? Mas já melhorou bastante. Eu acho que pode evoluir mais. Mas o futebol é sempre apaixonante, né? Tanto que cada vez mais cresce o número de torcedores das equipes, porque a gente pode reclamar disso, daquilo lá, mas o amor sempre vai existir, maior do que todas as adversidades. Você é de ver jogos quando tá em casa ou não? O que você... Eu sou muito de passagem. Tô vendo TV, aí eu troco, aí eu tô vendo uma coisa interessante, eu continuo ali. Aí senão eu já vou, aí tenta ver outro jogo, assim, hoje tem essa facilidade. Mas você vê o futebol também, porque, por exemplo, tem jogadores, como o Neymar, um exemplo, que não gosta de ver Não, futebol. Eu não sou assim de ficar igual tem uns caras no Fluminense aí, adoram... Tá doido, Felipe Melo, às vezes tá com celular, TV, notebook, tablet, não sou desse não. Eu sou de passagem, se eu estiver trocando canal assim, não, eu falo, vai passar tal jogo, aí você coloca lá, se for um jogo muito importante, assim, que vale a pena, assim, você fala assim, não, vai ser pauleira, assim. Mas igual esses caras que acompanham 4 jogos assim, não são esses caras não, Felipe Melo eu já vi, eles nos stories dele tá com 4. Mas aí o cara também quer depois dar o próximo passo, né? Também, acho que o Felipe quer ser treinador, se eu não me engano. Quer seguir nessa área, né? E eu não, tô seguindo no dia a dia ainda. Uma pergunta que é importante, mas eu acho que eu já sei a tua resposta. E você, quer ser treinador ou quer gestão? Não, ou quer, até no mais momento pra frente, ou não quer nada, só quer jogar. Só quer jogar na Jogar o meu melhor possível até dezembro. Então dá pra dizer que é a certeza que eu tenho. E sempre fiz isso, não é hoje que eu faço isso, né? Desde lá de trás, né? Quando eu comecei a pensar em querer jogar mais tempo, pedir a Deus saúde, né? E me dedicar para que eu pudesse chegar bem, né? Eu sempre vivi dentro dos meus contratos, né? 3 anos, 4 anos, independente, eu sempre fui assim, independente da minha idade. Desde muito cedo eu já tive essa convicção que eu tinha que fazer sempre o melhor dentro desses 3 anos de contrato, desses 4 anos, 2 anos. Então isso aí foi uma das minhas bases, das minhas referências, e hoje eu continuo da mesma forma, né? Até dezembro, meu foco total, fazer sempre o máximo que eu puder, e se der para evoluir, é o que eu vou tentar buscar. Eu fico pensando que, como o Cláudio falou, você atravessou várias gerações de torcedores, jogadores e tudo mais. Acho que se você pudesse dar um conselho para aquele Fábio que estava lá no União... Era União? União. União, no Mato Grosso, né? Você é do Mato Grosso? Eu sou nascido no Mato Grosso, União é no Paraná. Isso, mas se você pudesse dar um conselho para aquele Fábio, você acha que... Qual conselho você daria e... Não, eu acho que, assim, olhando para trás, assim, eu acho que todos os momentos foram importantes. Até os momentos que eu não queria treinar, que eu era novo, que eu tinha outra cabeça, assim, que é da adolescência, da saudade de casa. Eu acho que é o processo que todo mundo passa. Só que às vezes você chega no momento e você tem que dar o próximo passo, né? Se você quer mesmo muito ser um atleta profissional, você vai ter que pagar um preço, né? Então todos os momentos foram importantes para o meu crescimento.
coisas que eu vivi, que eu lembro até hoje, né? Hoje tem a possibilidade de você ter os grupos, né? Então você consegue ter um grupo do União Bandeirantes que fez a base com você, né? Até essa semana passada a gente estava dando risada das histórias, né? E isso é uma coisa boa da internet, da rede social, que a gente consegue se aproximar. E então acho que foram momentos importantes, né? Que eu passei, as dificuldades, né? A saudade de casa, mas aí você encontra pessoas que, igual no meu caso, foi a família, conhecer a minha esposa, conhecer a família dela, que foi um suporte, né? Para aquele momento. Então tudo foi importante. Até a saudade de casa, porque Deus supriu de outra forma, né? Colocando pessoas especiais para que você pudesse se fortalecer. Então, os treinadores todos, as cidades que você passou, né? As pessoas que você conheceu, os momentos de dificuldades que você estava sozinho, mas Deus estava contigo. Então, acho que só agradecer a trajetória, né? Foram momentos importantes e que forjaram o meu alicerce, né, o meu caráter como pessoa, como pai, como filho, como esposo. E então foram cruciais para que eu pudesse estar chegando agora aos 42 anos, estar aqui fazendo essa entrevista aí, mais um presente. Foram muitas vezes, né, Fábio? Por exemplo, você já foi bola de prata da Placar, tá? Deve lembrar, claro, né? Sim, foi sonho, né? Que eu via os caras recebendo, né? Via a revista Placar, falei, pô, será que um dia vai chegar, né? Eu poderia ter ganhado mais, né? Eu acho, viu? Eu acho que não foi muito parcial. Vale essa cornetinha, né? Não, mas né? vale. Todos que ganharam, mesmo não sendo eu, foram referências para que eu pudesse melhorar. Década, tá? Hã? Tá completando uma década desde que você ganhou. Então, foram importantes, né? E isso daí que com certeza evolui para que outros venham ganhar, né? As referências de pessoas que ganharam, para que quem está no momento aí melhorar e ter a possibilidade de realizar esse sonho, que é um sonho, né? Do jogador ganhar uma bola de prata. Quando você estava no União Bandeirante, você disse que ouviu, né? A voz que você ouviu foi a voz da tua irmã, né? Que ao invés de atender, quando você liga para casa para dizer que estava voltando, ela atende no lugar da sua mãe, que foi, digamos que, a voz que certa para a hora certa, né? Eu liguei até para ela, né? Na ocasião, ela morava no Mato Grosso ainda, minha mãe já estava morando no Mato Grosso do Sul. Ela estava na minha terra natal, em Nobres, e minha mãe em Aparecida, do Taboada. E aí eu liguei e foram essas palavras, mas Deus usa várias formas, né, de falar conosco. Na palavra dele, pessoas, né, num louvor, diretamente, em sonho. Então Deus age da forma correta, né, e nesse momento, depois eu entendi que foi Deus, continua, que vai valer a pena, entendeu? Lógico que não tinha, como eu falei, nem nos melhores dos meus sonhos eu poderia imaginar uma carreira igual essa, né? Assim, todos os momentos, e tá ainda em atividade aos 42 anos. Então Deus sempre surpreende. E agora eu imagino que você esteja esperando um último sinal, né, para saber, né, quando vai ser a hora certa, né? Pode ser no final do ano, pode ser daqui a alguns anos ainda. Quando vai ser a hora certa? Porque um desfecho, uma hora tem que ter um desfecho também, né, Fábio? Certeza. Eterno, só Deus mesmo, né? Exato. Deus vai mostrando, né, e vai te dando paz, né? Então, quando você tem a paz, é aquilo, você não tem mágoa de nada e vive plenamente aquele momento, porque Deus preparou que era o melhor. Uma curiosidade que eu tenho é, qual foi o melhor time que você jogou? Qual o melhor Cruzeiro, o melhor time que você acha que você jogou, assim, pode ser só o ano, assim, para simplificar. Porque difícil, né, cara? Difícil ali, né? É difícil, que eu peguei várias gerações, gerações assim que pessoas foram, tipo assim, referência no futebol mundial. Tipo, eu joguei na época de Vasco com jogadores que foram campeões do mundo, Jorginho, Romário, peguei de mundo, Mazinho, Bebeto, eu joguei tudo com esses caras. Então imagina, eu vi os caras na TV em 94, eu torcendo, e aí em 2000 eu tô com os caras. Só o futebol e Deus pode proporcionar um negócio desse. Muda muito rápido, igual hoje. O cara às vezes está na base aqui e é vendido para uma grande equipe.
de fora e muda totalmente a situação de gerações, né? E eu de ver esses caras. Aí tive a possibilidade do Cruzeiro também de olhar do meu lado no banco, aí Miller ali, Valdo, referências, né? Então, pô, aí aqui no Fluminense, e fora os que eu joguei contra, né? Assim, pô, só referência. Então é difícil montar um time, assim. Escolher, né, um ano específico da carreira, e o que eu joguei, assim, Cruzeiro também, joguei aí, um time é muito bom no mata-mata, outro time dos pontos corridos, então todos têm as suas qualidades, foram bons e importantes na minha trajetória, e eu sou grato de ter vivenciado isso, e hoje eu tô no Fluminense e quero que o Fluminense seja o melhor da minha carreira. Em nome de Jesus. E teve algum conselho, uma coisa bem importante, que às vezes algum jogador que foi muito importante, assim, ou treinador, né, que foi a base para que você pudesse ou mudar, né, em algum sentido. Por exemplo, quando você falou, o Diniz foi o cara que te forçou a melhorar com 42 anos, 41, 42, melhorar o jogo com os pés, né? E algum treinador específico, ou algum jogador mesmo, te auxiliou em outro momento, seja eu mental. fui um cara muito observador, né? Assim, eu não sou muito pontual no que eu vou falar, assim. E isso daí me ajudou bastante, né? Então, às vezes, nem as pessoas me falavam, eu observava outros atletas, entendeu? E usufruí, como eu falei, de observar os outros goleiros, observar a forma de certo atleta se posicionar fora de campo também, entendeu? Como profissional fora de campo, no dia a dia. Então isso aí me ajudou bastante. Falar bem pontual, observar muito, escutar bastante, filtrar. Então eu sempre fui um cara, e isso que eu faço no meu dia a dia até hoje, assim, nos treinamentos eu observo muito e tento também colocar pro meu dia a dia, né? Me corrigir. Então isso daí me ajudou bastante. Então assim, acho que isso daí que foi o melhor conselho, né? Eu mesmo ser um cara observador e pontual. A última coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você é um cara que fala abertamente de Deus, né, e daquilo que Deus fez na sua vida e toda a gratidão que você tem, em todo momento, né, eu acho que não tem uma resposta que você não cite a Deus. Que eu vivo isso, né? As pessoas às vezes não entendem muito, assim, mas ele fala de Deus demais, porque Deus está comigo no dia a dia, né? O meu dia a dia, é normal, eu falo, se eu estiver em casa eu vou falar de Deus. Se eu estiver com os amigos, eu vou falar, o meu natural, Deus está comigo sempre. E aí que eu te pergunto, aí que entra a minha pergunta final. Por exemplo, na década de 80, 90, né, teve um movimento que eram os atletas de Cristo. Sim, fundador João Leite e Baltazar. João Leite é o meu amigaço. Então, perfeito. Foi uma das... Que são atletas que realmente começaram a carregar, né, a palavra, né, a terem isso. E isso, por algum tempo, foi mal visto. Dava alguns conflitos, digamos, com jogadores que eram mais baladeiros, ou que tinham uma vida mais desregrada. Por exemplo, na seleção de 2010, que era o Dunga e o Jorginho, né, falavam que tinha o grupo da igrejinha e o grupo que não era. Eu quero saber como é que você lidou com isso, a tua vida, né? Se isso em algum momento você acha que te atrapalhou no olhar que as pessoas tinham para você, se você sentia assim, alguns olhares tortos, ou se não, também nunca percebeu, nunca se atentou a isso? Sempre foi muito tranquilo, assim, entendeu? Sempre também tentei me posicionar não somente com palavras, né, mas sim com atitudes, né? Sendo um exemplo, né? E acho que a melhor forma é você ser o exemplo, né, no dia a dia, né? E às vezes a palavra vai ser só um momento ali que você vai ter a possibilidade de colocar, de ser mais pontual, né? Mas o exemplo diário, o testemunho diário é o que te faz ser respeitado, né? Não é pela força e nem posição, sim pela tua lida do dia a dia, né? As pessoas vão vendo que você é aquilo mesmo, que você fala de Deus, mas porque você vive Deus, não só quando você está em frente às câmeras, né? E aí as pessoas vão testemunhar por você. Aí ela vai encontrar outra pessoa e vai falar, não, o Fábio é isso mesmo, tal. Então eu sempre fui dessa forma e nunca tive nenhum problema com isso. E falar de Deus é a melhor forma possível de ser grato.